Oi, Fala, Matheus. Renan. Beleza? Eu vou botar o meu aqui, me dá um segundinho. Um segundinho. Beleza. Voltei no Wi-Fi aí melhor. Acho que agora tá com a internet melhor aqui pra mim. Vê se tá cortando, vê se tá boa. Tá excelente aqui. Tá com frio aí, com essa jaquetona de couro? Puta, mas tá frio pra cá. Eu tô em Vinhedo. Nossa, tá bem frio assim. Fiquei bem surpreso. Tava com um gorro agora há pouco. Eu tirei pra não parecer tipo o filme Esqueceram de Mim lá. Tá bem frio aqui mesmo. Perfeito. Renan... Oi, perdão. Te interrompi? Não, ia te falar o seguinte, cara. Que dia horroroso esse, assim, e que dia perfeito pra gente tratar desse tema, né? Que dia, assim, Eu tava. absolutamente ilustrativo. Eu sempre faço uma pauta. Eu sempre fecho as lives na sexta-feira, no dia anterior, a programação da semana. E essa semana, assim, tá tendo uma certa sorte que hoje, em dia de tentativa de golpe, verbalizada, a gente recebe você. E amanhã eu vou receber a Alexandra Lohá, que a gente ia falar de diversidade e racismo, depois do caso que a gente viu em Minneapolis hoje. Então, Sim, assim, mas não me surpreende muito, porque todo dia é uma crise. sim, Então, de certa sim. forma. Mas antes de a gente entrar na conjuntura, que tem muita coisa para a gente falar, queria fazer umas duas perguntas antes para você, que é em relação à mentalidade autoritária que a gente tem no Brasil, né? Se a gente analisa a nossa história, a gente vê poucos períodos de democracia, né? Um grande período do Império, uma democracia que funcionava mais ou menos ali na República Velha, veio Vargas, depois curto período democrático, ruptura democrática, e sempre um fantasma autoritário que paira. A gente parou durante 2016 e todo aquele período onde o petismo chegou na sua versão mais histérica, e agora o bolsonarismo. Seguindo exatamente a mesma linha. Por que você acha que a gente tem essa essência autoritária no nosso DNA brasileiro? Tem um ponto que é muito interessante, que o brasileiro é um povo muito violento, mas ao mesmo tempo é um povo muito pouco revolucionário. A gente quase não tem revoluções ao longo da nossa história, e a gente quase não tem o brasileiro tomando em armas, resolvido enfim, uma ruptura institucional e tal. O Brasil é feito de arranjos políticos, historicamente, especialmente no período o período pré-moderno, aí, quando chama pré-moderno, até o final do século XIX, o Império e a República Velha ali. O brasileiro é dado a arranjos feitos pela elite, arranjos que eles se abstêm do povo, né? Então, grandes coronéis, grandes líderes regionais, eles fazem os arranjos. A política, para pegar um exemplo mais didático, a política do café com leite era mais ou menos essa, né? Um arranjo feito entre as lideranças de São Paulo e Minas Gerais, que tinham os maiores eleitorados, e aí eles iam criando os revezamentos deles, mas na prática, esse era um arranjo muito instável, que era um arranjo baseado em elites e oligarquias regionais, tinha um comando político, tinha um comando do judiciário, tinha um comando inclusive das Forças Armadas. Não à toa, se a gente olha os exemplos do que a gente chama de coronel, no século XIX era coronel porque eles eram coronéis mesmo, eles tinham um comando das forças policiais nas regiões que eles tocavam e tal. E quando a gente passa a ter a modernidade, tem a chegada dos imigrantes, a gente passa a ter exemplos de violência política diferenciados. Ainda no século XIX, a gente tem alguns exemplos muito loucos. Por exemplo, as pessoas ainda não olham para Canudos e para o Contestado como tem que olhar. Né? Canudos foi um genocídio. O Contestado também foi um genocídio, mas assim, Canudos, como foi muito bem registrado Puta, agora eu tô esquecendo do livro. Caramba. Sertões, Euclides da Cunha. Do Sertões Euclides da Cunha. É uma história horrorosa. Uma história horrorosa. E o bom de ter sido registrado é porque a gente vê ali um exército com uma mentalidade, já uma mentalidade moderna, inclusive a tal da mentalidade positivista, que tantos bolsonaristas falam do exército, e essa mentalidade moderna vendo ali um arcaísmo no sertão e eles resolvendo pegar esse arcaísmo que eles estavam vendo, assim, como é que é? Estão seguindo esse Antônio Conselheiro, monarquista, que passaram chumbo em todo mundo e eliminaram aquelas pessoas. Então a modernidade no Brasil, quando ela começa a surgir, ela já começa a surgir com esse viés autoritário que a gente viu também acontecer na Europa ao longo do século XX, e o Brasil acompanhou, né, esse período de recrudescimento do autoritarismo na primeira metade do século XX, com as suas versões do integralismo aqui, o Getúlio Vargas encarnando o líder populista, que operava também com violência. O Vargas também operou violência de Estado. 32 em São Paulo, a gente sabe muito bem como é que foi. Foi uma reação
liberal, moderna, há também esse avanço do Estado autoritário. E, de certa maneira, a gente trouxe esses vícios para cá, mas eles foram devidamente tropicalizados. Eu acho que uma coisa que evitou muito grandes banhos de sangue aqui no Brasil ao longo da história foi justamente porque o Brasil ele consegue mesclar parcelas do seu passado patrimonialista, seu passado coronelista, que não são afeitos à violência de Estado, porque eles são afeitos a arranjos que os mantêm no poder, que é o coronelismo, que é a mentalidade do centrão, que é a mentalidade, vamos todo mundo ganhar um pouco aqui, todo mundo cede, todo mundo ganha, tá? Eu emprego o teu filho, você emprega o meu. É aquela lógica patrimonialista clássica sul-americana, mas que também no Brasil ela tem essa expressão, e isso sempre ajudou a acochambrar as coisas. Quando você teve o golpe em 64, o exército ele se alia a essas mesmas elites. A arena é uma expressão política disso. E aí eles conseguem acochambrar o jogo. Então o Brasil, como ele tem essa mentalidade cordial, que é uma mescla de violência e carinho ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo essa questão patrimonial, que é essencialmente a ideia de que, pô, se eu e você puder roubar o Estado junto, por que a gente vai brigar? Vamos os dois assaltar junto? Então foi sempre muito fácil isso, né? E só que a mentalidade, a essência, essa mentalidade autoritária do exército brasileiro, isso sempre teve muito claro. A mentalidade autoritária da linha dura da ditadura militar, e eu fiz uma live com o professor João César Castro Rocha, muito boa nessa linha, onde ele explica isso, essa linha do tempo que você vai da linha dura da ditadura militar, terminando e batendo aqui no Jair Bolsonaro, né? O livro lá que ele fala, o Orville, você tem assim, uma linha do tempo clara ali. E você tem certas coisas certos preconceitos na sociedade brasileira, certas coisas que sempre ficaram rodando debaixo do farol das pessoas, rodando de certa forma uma certa escuridão, os rancores sociais, que por hora são aproveitados pela esquerda, por hora são aproveitados pelo campo da direita, e às vezes eles saem do esgoto, esses ódios, e eles submergem, as pessoas tomam um susto quando esse tipo de coisa acontece, né? Então, por exemplo, quando você tem saques que acontecem em regiões periféricas, ou a onda de violência urbana no Rio de Janeiro, e aí isso quebra a casca de ovo de civilidade que o Estado brasileiro ele finge que mantém, as pessoas olham, caralho, a gente mora num local profundamente desigual, num local profundamente violento, o povo brasileiro é profundamente violento, e essas expressões de violência, elas também se politizam e a gente não deve negar. E existem líderes políticos, aí está o ponto, que conseguem pegar esses rancores e eles catalisam esses rancores como instrumentos de guerra política, instrumentos de validação de projetos. Eu vejo o Bolsonaro fazendo isso. O Bolsonaro ele instrumentaliza diversos rancores da sociedade brasileira, diversos revanchismos da sociedade brasileira, e ao instrumentalizar, ele extrai o que há de pior nas pessoas, de pior nos segmentos da sociedade, para manter o governo de pé. O Lula também fez isso, talvez não com a mesma intensidade do Bolsonaro. O Lula fez com muito mais método ao longo. Ele trouxe, sabe, briga Nordeste contra Sudeste, que no fundo é uma guerra entre arcaísmo e modernidade. Tá? Coisas profundamente machucadas, fraturas muito grandes que existem dessas diferenças regionais no Estado brasileiro. E o Lula soube operar isso, mas com mais prudência e sofisticação que o Bolsonaro, né? Ele operou isso, a meu ver, melhor, mas ele sempre utilizou esses rancores, e eu acho que o que a Constituição de 88 e o governo do Fernando Henrique tentou mascarar, e de certa forma, o cordialismo e a nossa cultura, uma suposta cultura de unificação nacional, de nós somos miscigenados, nós somos brincalhões, nós somos alegres, tentou mascarar, o Lula abriu a ferida. O Lula trouxe de volta essa ferida. O governo da Dilma, quando ele vem com o Plano Nacional de Direitos Humanos e começa a escancarar outras divisões na sociedade brasileira e operar nessas divisões, ele aumenta essas fraturas, e aí quando o problema está totalmente aberto e a gente já tem uma sociedade fraturada 2013, 2014, 2015, eclode as manifestações de 2013 e eclode também esse reacionarismo, que é uma expressão cultural de resposta a essas feridas que foram abertas. E como é uma instrumentalização, tanto no caso da esquerda como da direita, de chagas profundas do passado brasileiro e coisas que ficam reprimidas na alma do brasileiro, naturalmente elas são baseadas em coisa real. Então, assim, o espírito autoritário que existe na sociedade brasileira, o espírito violento que existe na sociedade brasileira, tudo isso sai, eclode e é usado como arma política. Então a gente, não só o espírito autoritário, mas manifestações violentas da alma do brasileiro que costumam ficar reprimidas e que, se eu pudesse dar o exemplo mais claro disso aí, que pudesse ilustrar, é o Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro é o exemplo mais claro disso. O Rio de Janeiro é uma cidade administrada basicamente com dinheiro
público. Quando eu digo isso, você tem muito funcionário público, muito aposentado, todo mundo sabe. Essa é uma questão central no Rio de Janeiro. Então você tem muita gente vivendo do Estado ali, vivendo numa bolha com artistas, com turistas, tentando fingir que tá tudo bem, sendo que tá tudo absolutamente mal, tem uma ruptura social, um tecido social totalmente fragmentado, violência urbana, metade da cidade está tomada pelo tráfico de drogas, só que as pessoas tentam romantizar e fingir que não acontece com certa hipocrisia. Só que os problemas e essas chagas estão todas lá. Então o Rio de Janeiro é como se fosse assim, olha aqui o problema do Brasil, é aqui, ó, tá na cara aqui. A gente vai ficar, tem a elite tentando, e a elite romantizando, o morro é asfalto, essa beleza aqui, eu vou, não vai nada, aquilo é um barril de pólvora prestes a explodir, assim como o Brasil é. Não sei se me fiz muito, se eu confundia um pouco a cabeça da galera, mas acho que é mais ou menos isso, assim que eu vejo. Eu acho perfeito, e eu não digo só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por uma questão geográfica, aquilo fica muito claro, fica muito evidente. São Paulo, Capão tá longe, Parelheiros tá longe, mas é o barril de pólvora que eu acho que se estende no Brasil inteiro. Mas você falou muito legal do período meio desse suspiro democrático, esse suspiro liberal que a gente teve na década de 90, e depois, uns 10 anos depois, surge o movimento liberal no Brasil para fazer a ruptura que seria com essas duas vertentes autoritárias que a gente tem. Só que a gente está vendo hoje no movimento liberal um movimento totalmente rachado, né? De um lado, o pessoal do lado da democracia, da ciência, e o outro lado com uma versão menos histérica do que a gente está vendo do bolsonarismo. Você acha que isso tem a ver com como o liberalismo foi forjado no Brasil? Um liberalismo que veio de uma leitura de Hofbauer, de uma leitura de Roupa, uma leitura que tem viés autoritários, tem viés racistas. Você acha que isso está... Até a genealogia do liberalismo do Brasil é autoritária? Muito bem colocado. Olha, baita pergunta, porque é o seguinte, o Brasil tem uma tradição liberal extensa. O Ricardo, que é do MBL, inclusive eu até recomendo você fazer uma live com ele, muito bom, Ricardo Almeida. A gente fez alguns vídeos, né, ele fez um ficheiro, que é um dos vídeos que a gente faz no canal do MBL com mais profundidade e tal, onde ele aborda a história do liberalismo brasileiro, e o Brasil tem uma história liberal fabulosa, uma tradição liberal fabulosa, com autores próprios. O Antônio Paim tem um livro que conta a história do liberalismo brasileiro, autor por autor, toda uma genealogia. Se a gente for falar, a principal tradição e a mais antiga tradição política brasileira é o liberalismo. O liberalismo remonta lá à época de Tiradentes, à época da Inconfidência. Então, assim, o Brasil tem uma tradição liberal gigante, e essa tradição ela se perde ali no meio do século passado. E quando ela é revivida, não a tradição revivida, mas de certa forma, quando o Instituto Liberal do Rio de Janeiro começa a ganhar força ali com o Donald Stuart Jr., por conta até do espírito da época, que era o espírito do que havia chamem o que quiser o termo, posso chamar aqui do evento, do avanço do neoliberalismo, a gente pode chamar disso, o que aconteceu no mundo inteiro, Reagan, Thatcher, as ideias do Milton Friedman, ela ganha um contorno muito grande na questão do liberalismo econômico, na questão das liberdades econômicas, e ela perde muito da ideia de liberalismo político, até porque houve uma vitória com a Constituição de 88 do liberalismo político no Brasil. E a Constituição tem inúmeros defeitos, mas é uma Constituição essencialmente liberal, como é a maior parte das constituições das democracias do mundo. Porque o modelo que ela representa, com falhas e tal, é um modelo liberal de Constituição. Então, houve um abandono na discussão do liberalismo político, ainda que tenha ficado entranhado em todos aqueles que participaram das lutas contra a ditadura militar, ficou entranhado um espírito liberal, tá? Um espírito liberal que torna até muito difícil, mesmo para aqueles que são do campo da esquerda, se oporem à ideia de democracia representativa. Eles fazem de canto, esqueci, igual o PT sempre fez. Ele acha que a democracia é um erro burguês, aí, é um tique, é um vício burguês. Mas aquilo marcou muito, porque a luta, eles mascaravam a luta deles como luta pela democracia também. Então a ideia de luta pela democracia, a luta por direitos individuais inalienáveis, a luta pelo habeas corpus, isso tudo marcou muito o Brasil. Então houve, se não na academia enquanto força ideológica, houve uma sequela política boa do liberalismo político enquanto resposta à ditadura militar. Mas aí o movimento liberal, que é diferente da sociedade expressando ideias, mas o movimento político, enquanto atores políticos, defendendo um conjunto de ideias que vão ser utilizados por agentes políticos, ela não foi à frente. Houve a tentativa do Partido da Frente Liberal, o PFL, que acabou virando um partido de coronel, que virou alguém que é isso, e ainda perderam os coronéis ao longo do caminho. E houve o PL, que também é uma piada. Hoje se perdeu com o Valdemar, né?
que voltou a CPL, inclusive, né? E o que acontece? Essa galera nunca ouviu o Instituto Liberal para valer, o do Donald Stewart, e esse Instituto Liberal começa nos anos 80, 90, você começa a ter um ressurgimento no meio do fim dos anos 90. Aí na primeira década deste século, é muito louco, a gente está falando de 2 séculos diferentes aqui, a gente viveu isso. Na primeira década desse século, a gente começa a ver chegar no Brasil as ideias do libertarianismo americano, né? E esse movimento libertário americano havia crescido por lá, começa a crescer por aqui, do meio para o fim da década passada. Houve um fenômeno no Brasil que foi muito engraçado, que é bizarro, são coisas bizarras, o Brasil é dado a bizarrice, que foi o fato de ter a opção política libertarian no Orkut. Isso já foi muito discutido, eu já discuti com muita gente muito liberal, porque ninguém sabia que era libertarian, mas soava legal. E eu mesmo falei, pô, o que é esse libertarian? Eu fui dar uns Google lá, falei, pô, gostei, me botei como libertarian lá. E aquilo ajudou a fomentar, tanto que havia um grupo do Libertarian no Orkut, onde haviam grandes debates. O Rodrigo Constantino participava, o Olavo de Carvalho participava daquele grupo, muita gente, o Luciano Ayan participava, muita gente que está hoje na política, se não me engano, até o Joel também participava daqueles debates, naqueles grupos. E aquilo ajudou a fomentar uma cena. A cena cresceu. Só que aí a ideia de liberalismo ficou profundamente impregnada de conceitos que eu creio que são autoritários desse movimento libertário norte-americano, que a gente sabe muito do Alabama, bem, em parte. Né? Do Alabama, gente... que não é a escola austríaca, é a escola Alabama, como diz o Pedro Menezes fala, que é uma coisa, é um desvirtuamento. Caras que, por exemplo, eu sou um supremacista branco que não gosta de conviver com um preto, vamos falar a real, e aí eu gosto dessa ideia de que eu posso fazer remoção física das pessoas que eu não gosto e que meu individualismo deve ser maior do que qualquer coisa, não deve ser desrespeitado, porque assim eu não sou obrigado a conviver com figuras que eu considero racialmente indesejáveis. E é uma perspectiva claramente errada de liberalismo, claramente deturpada de liberalismo, é você transformar o egoísmo, o individualismo numa coisa tão grande, que você passa a explicar o mundo e as coisas através disso. Obviamente, igual a esquerda que quer usar essa matriz da igualdade para tentar explicar as coisas, é uma coisa bizarra. É obviamente que quando a gente tem hoje, por exemplo, momentos onde você tem um radicalismo político de direita, eu vejo todos os libertários basicamente servindo de massa de manobra do Bolsonaro. Massa de manobra Então, a alt-right americana, ela usa o movimento libertário americano. Assim como você pega nomes do movimento libertário brasileiro, todos massa de manobra e todos colaboracionistas do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. São todos. E aí eles usam, por exemplo, para justificar um comportamento completamente anticivil numa pandemia, eles usam argumentos de defesa de liberdade. Vai tomar no cu, que defesa de liberdade é essa? Entendeu? O liberalismo que eu acredito é um liberalismo que cria sociedades, que garante direitos para pessoas. E não um liberalismo que basicamente é cada um por si e, sei lá, eu pego minha arma e me defendo. Vai tomar no cu, isso não é liberalismo. Isso é uma deturpação nojenta e revolucionária que esses caras fizeram. E esse movimento liberal acabou. Acabou. Zé Fininho. Isso aí já era. Se eles acham que existe algum caminho a ser construído com isso, tá? Eles todos acabaram. Por exemplo, eu sou muito amigo do Hélio, Beltrão, gosto dele, mas assim, as escolhas erradas que eles fizeram determinaram um destino absolutamente trágico para tudo aquilo que eles defenderam. Você acha que eles afundando levam o liberalismo como um todo para baixo? Ou a gente vai... De certa forma leva, porque nós nos identificamos também com isso. Nós, de certa forma, participamos dessa construção em conjunto. E não construímos um liberalismo paralelo a isso. Então, o movimento liberal, enquanto defensor de liberalismo político, liberalismo econômico, ele ficou marcado pelos tiques. Quando eu chamo os tiques, os símbolos, os ícones que esses caras marcaram assim. E essa mescla que eles fizeram agora com o Bolsonaro, que é como se fosse quase um modelo chileno, né? Essa mescla aí de, tipo, pode ser autoritário com liberdade de mercado, e isso aí, estamos juntos aqui, eu vou ter umas armas aqui. Uma conversa confusa. Que foi a mesma coisa no começo do regime, em 64, com o PAEG do Bulhões com o Roberto Campos, mas depois de 5 anos foi embora. Porque isso não estava na genealogia do caudilho militar brasileiro. Sim. Aí botaram pra andar ali. E acabou. E assim como os militares estão fazendo hoje com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes só é um coach pro mercado financeiro para ficar falando baboseiras. Tipo, eu vou... tipo assim... Eu sou o Paulo Guedes, assim, eu preciso subir a bolsa aí 2% hoje. Fala uma estatal qualquer, sei lá, eu vou pegar Eletrobras. Eu vou privatizar a Eletrobras, vou trazer 3 trilhões aí. Tudo é isso. Enquanto isso, o plano econômico está sendo feito pelo Rogério Marinho e pelos militares. E o Guedes, como foi visto naquela reunião que vazou, ele se opõe.
mas não vai fazer nada porque, como ele mesmo disse, com a boca dele, politicamente a gente aceita, né? Porque tem que ter a reeleição do Bolsonaro, né? Então, politicamente, então ele está aceitando esse papel subserviente a um projeto autoritário. E o papel do Paulo Guedes na reunião é o papel que o liberalismo brasileiro se presta ao regime bolsonarista. É o papel de subserviente para criar discursinho para vender na Faria Lima. E vamos falar a verdade, a Faria Lima acredita porque não tem nada mais vagabundo intelectualmente brasileiro do que um trader antifrágil brasileiro. Maravilhoso. E como já diz meu grande amigo Guto, você topa tomar café da manhã com o Paulo Guedes, você tem que topar encontrar o Queiroz no churrasco. Mas dito isso, indo para nossa terceira aqui, a gente já vai chegar, gente, em golpe, Eduardo Bolsonaro. Mas indo para a terceira pergunta, a gente vê uma total inversão de papéis na justiça brasileira, todo bagunçado, apesar de algumas operações terem o mérito, tanto de ontem e anteontem, sempre com os motivos errados. Um motivo para tentar foder o Witzel, um motivo de revanchismo do STF e tudo mais. E a gente, pela primeira vez, os dois lados estão olhando, nossa, Estado democrático, regras do jogo importam. A gente não foi muito leniente em aceitar a forma que a gente conduziu a justiça nos últimos anos na borda, assim, no limite máximo da legalidade? Quando a gente puxou isso nos últimos anos, como a gente viu na Lava Jato, a gente não distorceu um pouco o sistema e hoje a gente está vivendo as consequências disso? Essa é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Mas aqui só tem pergunta difícil, Renan. Não. Ela é uma pergunta difícil. Mais do que em efetuar a resposta certa, é em ter coragem da gente encarar os problemas. Por quê? Porque a gente vai ter que revolver um monte de coisa. A primeira coisa que a gente tem que pegar é consenso dizer que o Brasil viveu um estado, especialmente nos últimos... Não, ao longo de toda a sua história, mas se a gente ficar na política recente, baseada numa acochambrada da impunidade, ou seja, era tudo meio ajeitado. O PT nunca esperou que ele fosse ser pego numa operação de corrupção. O pessoal do PMDB nunca esperou. Não à toa que os últimos anos... O Flávio Bolsonaro não esperava. Exato. Ninguém esperava, porque a corrupção no Brasil sempre foi uma tônica. E porque, de certa forma, os próprios julgados, inclusive de STF, eles permitiam, as jurisprudências, elas acompanhavam esse espírito do tempo, que era basicamente aquilo que eu falei com você no começo, os bons acordos entre os cavalheiros da República que permitiam que esse país não se tornasse uma barbárie, porque, de fato, se você não tiver estes bons acordos corruptos, como nós tivemos na nossa história poderia ter fragmentado inúmeras vezes, a nossa federação jamais existiria. Você tem uma federação e você tem um Maranhão que é bancado por São Paulo, sendo bem claro, essa federação só fica de pé se alguém puder ganhar bem nas duas pontas e amarrar essa merda. Porque se ninguém conseguir amarrar essa merda, não fica de pé. Não fica de pé. Não tem como ficar de pé. É uma federação profundamente desigual. É uma federação com líderes regionais, com diferenças. Então, assim, o Brasil, diferente da América Hispânica, ficou de pé. Mas a que preço? Né? E não estou aqui fazendo defesa de separatismo, não sou separatista. Eu sei que o preço que a gente paga é grande demais nessa história. Então, um desses preços é a impunidade, um desses preços é a corrupção, um desses preços é que muitos têm que ganhar para fazer valer a pena. E esse Estado que a gente tem patrimonialista, nosso, ele colapsou. O Lula, ao não fazer as reformas que tornasse o Brasil que enfrentasse esse problema, ele apostou mais ainda no Estado patrimonial, misturou esse Estado patrimonial com o Estado gastador, com políticas sociais dele, com corrupção para caramba, e mais gente precisando ganhar, e financiamento de campanha. A coisa chegou num nível de colapso que, quando pintou a Operação Lava Jato, ela começou a fraturar e quebrar tudo isso. E uma das coisas que ela precisou fazer foi subverter a própria lógica que é de empurrar para frente, a lógica processual brasileira, pedala, empurra e vai, e ela... Demora! Exato, é procrastinadora, e joga lá para o STF no final, e aí a gente vê no final daqui 15 anos. E aí eles começam a fazer coisa. Primeiro tem uma coisa que aconteceu teve delação premiada, eles começam a pegar o Instituto da Delação Premiada e com a prisão preventiva, que é uma coisa que o Moro fez, e que é uma coisa extremamente discutível do ponto de vista jurídico. Né? Você mete uma prisão preventiva no cara e depois tenta obter do cara a delação premiada, enquanto isso o cara vai ficando lá. O Marcelo Odebrecht ficou anos. Então, isso é discutível. Houve, então, as pessoas no Brasil considerando que você consegue um processo quase revolucionário de subversão dessa ordem injusta, construída em corrupção, fazendo uso de processos jurídicos que estão trabalhando, como você falou, nessa borda, ali nessa zona cinzenta. Sim. E isso começou a desmontar. Agora, quais foram as consequências disso? Porque aí, obviamente, tudo se transforma em força política. A Lava Jato se transforma numa expressão política, punitivista. As pessoas começaram a entender que salvar o Brasil, ou fazer política no Brasil,
era punir aqueles que estão no poder. E aí as pessoas começaram a criar vingadores. Bolsonaro é um vingador na cabeça das pessoas, o Moro é outro vingador na cabeça das pessoas. E em cima desses vingadores, as pessoas pegaram uma ideia muito simplória para tentar resolver um novelo muito complexo que é a política brasileira. É muito complexo. E aí entra um cara que é o Bolsonaro, que fala assim, basta ter Deus no coração e amar o Brasil, que você resolve. O caralho, é muito complexo essa merda. O arranjo político para você manter o Brasil de pé é muito complicado. Por isso que você pega as raposas do PMDB, são homens inteligentíssimos, são disparados os políticos mais inteligentes que eu conheci. Eu já conheci grandes homens do PMDB, eu já conheci o Michel Temer, já conheci o Eduardo Cunha, já conheci o... Eu já conversei, assim, por conta do impeachment, eu conversei... Qual que você achou mais bom de prosa? O mais legal de bater um papo? Olha, o Moreira Franco é inteligentíssimo, bom de papo. O Michel é muito formal, né? O Michel é formal, mas eu troquei a gente estudou na mesma faculdade, então eu troquei uma ideia sobre a faculdade, a política acadêmica lá com ele, foi divertido, assim. Ele é formal, mas é um cara aberto. Inteligentíssimo, Romero Jucá, inteligentíssimo. É um cérebro à procura de um caráter. Maravilhoso. Inteligentíssimo. O lance é o seguinte, eles são inteligentíssimos, isso não quer dizer que eles são do bem, só que eles sabem operar essa engrenagem política de uma maneira que você vai pegar, por exemplo, um Onyx Lorenzoni, o cara não vai entender nada do que tá falando. Ele não tem a menor ideia. Como é que esse cara foi parar na Casa Civil? É uma engrenagem muito grande. Agora a questão é, essa engrenagem vai ficar de pé muito tempo? Ela não fica de pé. Essa engrenagem não tem como ficar de pé. Ela não, se as partes não começarem a ceder em reformas do Estado, em mudanças de métodos políticos, essa engrenagem que esses homens inteligentíssimos sabem operar, porque ela é uma engrenagem muito difícil. Como eu trabalho o PTB para montar junto com o DEM uma aliança aqui, aí eu tenho que trabalhar prefeitos e tal. E regionalmente sobe, desce, parlamento. Maluco, isso tem um livro do Hermann Hesse que chama O Jogo de Avelórios, o jogo das contas de vidro, tá? Que é um jogo muito difícil, assim. É como se eu estivesse agora fazendo um jogo com você mandasse uma pergunta, você tocava, sei lá, você tocava uma peça de violino aqui pra mim, aí eu entendi o que você queria dizer e eu te respondia escrevendo um poema. Aí você me respondia basicamente pintando um quadro e eu começava a fazer um cálculo matemático. O que eu quero dizer assim, são variáveis de conhecimento que esses caras precisavam ter para entender o que estava acontecendo, o jogo, é assustadoramente complexo. Entender como é que funciona o Estado brasileiro, como que se governa no Brasil, é uma arte para pessoas com QI avançadíssimo. Fernando Henrique Cardoso, também tive a oportunidade de conversar 2 vezes com ele, um gênio, porque para você manter um governo democrático de pé, e como manteve-se o governo do Fernando Henrique Cardoso e o governo do Temer, você tem que estar cercado de gênios, não necessariamente gênios do bem, mas você tem que ser cercado destes gênios, homens que entendem profundamente. O governo Temer, novamente, o Temer é brilhante, o Moreira Franco é Sorbonne, o Romero Jucá, novamente, não estou aqui fazendo defesa, estou falando aqui de capacidade intelectual apenas. Ô, Renan, quando você me falou que o Romero Jucá é um cérebro em busca do caráter, me veio a seguinte frase, que o Moro é um caráter em busca de um cérebro. O Moro não é muito brilhante, né, cara? É um ponto aí, mas é um cara que ele soube construir, ele tem um grande mérito. Ele entendeu isso que a gente está falando. Talvez ele não tenha entendido os pressupostos históricos e tal, mas ele entendeu um mecanismo que operava em prol da impunidade. E ele criou um método. E o método que ele utilizou é absolutamente fulminante. A Operação Lava Jato foi um método fulminante que rompeu essa estrutura. E ela, da prisão do Lula às eleições de 2018, a estrutura realmente demoliu e a gente está andando nos escombros. Então o Moro teve uma coisa porque outros não souberam fazer. A gente teve o Protógenes. Lembra do Protógenes Queiroz? Foi exilado, acabou exilado. Então Protógenes. Eu moro na Vila Mariana, em São Paulo, aí tem um muro, né? Assim, proteja nos Protógenes. Vai tomar um cu, velho. Protógenes. Eleito deputado federal pelo PCdoB. PCdoB. Aí tinha o Protógenes, tinha o Joaquim Barbosa, também foi justiceiro e tal. O Moro, ele conseguiu fazer o que esses caras não conseguiram fazer de forma alguma, tá? Então, assim, ele tem um grande mérito ali, o caminho que ele trilhou foi fulminante. Ninguém criou esse torpedo que, pum. E, obviamente, ele também foi beneficiado pelas redes sociais. Eu acho que sem as redes sociais não haveria Lava Jato.
Foi uma coisa ajudou a outra, né? As coisas se amar. Você criou também o espírito do tempo ajudou demais. Foi tudo uma Mas para a gente conjunção de finalizar, para ir fatores. para o dia de hoje, você não sente que agora, de aqui em diante, a gente vai ter que ser mais atento a seguir estritamente a legalidade? O liberalismo que você quer exige um legalismo? Tem que exigir, né, cara? Tem que exigir, mas é o seguinte, o legalismo, ao mesmo tempo as elites políticas têm que entender que o legalismo ele não tem que ser um ferramental para manutenção de privilégios obscenos e de estruturas políticas arcaicas. E como fazer isso? Como fazer? No fundo, esse é o problema. O problema não é esquerda-direita. O problema não é... Essa que é a real. O problema não tem nada a ver com... Estão ensinando as crianças a seguir na escola, igual com esse papo. O problema é a esquerda tem uma visão... A esquerda está cada vez... Todo mundo sabe, a esquerda, tirando, obviamente, a esquerda mais radical, ela está querendo convergir para o liberalismo econômico. Todo mundo lá na esquerda quer imitar o Partido Democrata Americano. A esquerda está cada vez Como mais... já convergiu em 2003. Já deu gesto que podia convergir. Exato. A esquerda está querendo convergir para isso. Então, assim, o problema não é esse. O problema é o seguinte, nós temos um Estado arcaico, patrimonial, feito de lideranças regionais que se valem dessas estruturas políticas e aparelham elas e montam elas para se manter. E, ao mesmo tempo que isso é absolutamente nefasto e não fica mais de pé, você não pode prescindir dele porque o Estado colapsa. Então, como você vai fazer isso? Como você vai fazer um grande acordo para que essas forças políticas entendam que talvez elas tenham que... Talvez não, que elas precisam passar a guarda e novas gerações assumirem utilizando novos métodos. Como você vai fazer isso em estágios com diferentes graus de cidadania? Ou, por exemplo, o grau de cidadania do povo de Alagoas é o grau de cidadania do povo de São Paulo? Eles estão independentes. A quantidade de voto de opinião que você tem em Alagoas é a mesma quantidade de voto de opinião que a gente tem em São Paulo? Por isso que o Arthur Lira tá se cagando do que estão falando na rede social. Né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, o Kim falou com um deputado do Centrão que ele tem a melhor frase, né? Falou assim, gente, a rede é onde o meu eleitor dorme. Tô cagando pras redes, entendeu? É isso. Eles estão cagando. Então, assim, como conviver? Assim, o que eles chamam de o Centrão nefasto. Tá, o Centrão é nefasto, beleza. Mas o Centrão é eleito, ele tem voto. Eu pego a lista eleitoral lá, os votos existem, estão nas urnas eleitorais, aquelas pessoas foram eleitas. A auditoria das urnas já. Então, se o cara ganhou, Matheus, alguém votou. E se alguém votou, a gente tem que estudar esse voto. Quando a gente estuda que a maior parte da população brasileira ela não vota, ela participa do processo, mas ela não tem uma escolha racional ali no voto. As votos no executivo são profundamente racionais. Tipo, fulano me ajuda, fulano traz um programa aqui. Mas o restante do voto, simplesmente os votos no legislativo, um líder comunitário puxou o cara levou. Muitos são comprados. Eu estou em Vinhedo. O que mais tem em Vinhedo, nos bairros mais pobres, é o candidato a vereador que dá o santinho com R$50 embaixo, o cara levar a família inteira. E vai a prefeitaiada aqui junto com os deputados estaduais e vai rodando. É isso. E, assim, Vinhedo é uma cidade que tem IDH igual ao da Itália. O IDH daqui é italiano. Então, assim, eu não acho que essas coisas aconteçam na Itália. Então, assim, tem uma coisa profundamente brasileira aqui que não tá resolvida e a gente vai ter que resolver essa merda. Isso vai passar, assim, a existência desse modelo político que se perpetua e que se baseia também na impunidade, que se baseia nos privilégios e tal. Esta é o problema, que é uma máquina geradora de Bolsonaros. É uma máquina geradora de Lulas e que não vai se resolver. Não vai se resolver. A gente pode pensar em como solucionar, a gente pode pensar modelos como dirimir ou tentar criar um processo, mas assim, você vai resolver isso nos 10 próximos anos? Não, você vai resolver isso em 20 anos? Não vai. O pessoal mandou aqui nos comentários, reforma política. Não é uma reforma política que vai mudar. O que vai mudar? Puta que pariu. Será que por exemplo, a gente pode pegar alguns exemplos. Hoje, eu sempre fui um cara muito por ter vindo da indústria. Assim, eu acho que tem que industrializar essa porra. Nem sei se mais existe indústria no mundo. Eu discordo. Mas eu sei sua tese, que a indústria gera um aumento de capital social, que as pessoas se desenvolvem a partir dali. Exato. Eu conheço sua tese. Eu acho que ela tá errada, mas eu entendo o que você quer dizer. Não. Mas não que eu acho que tem que ter um fomento à indústria. Nem acho que é uma tese minha. É só uma impressão histórica, tá?
Pode ser que você fale, Renan, você tá falando merda e é possível gerar um ganho de cidadania e de acumulação de conhecimento sem precisar de nada disso, eu tô comprado. A última coisa que eu quero é ser um teórico. Mas o que eu vejo é o seguinte, onde houve, em especial, a industrialização gerou muita cidadania. O ABC, a região do ABC em São Paulo, é um exemplo claro disso. É um lugar pobre, profundamente sindicalizado, mas isso gerou capital social de monte para as pessoas. E é um lugar com IDH alto e com pessoas com... Aquilo, você gera civilização nessa porra. E eu acho que a gente precisa gerar civilização urgentemente em locais que os Arthur Liras se aproveitam do voto. E você sabe que, por exemplo, um cara como o Flávio Dino concorda com a gente. Né? O Flávio Dino fala, eu preciso de um choque de capitalismo no Maranhão. Até alguns bolsominions do Nordeste concordam com a nossa tese. Mas eu entendi que existe uma necessidade de um processo civilizatório baseado no trabalho. Mas para não alongar nesse tema e ir pra porra do golpe, tem um texto muito legal que eu vou te mandar, que é do... O Douglas North veio para o Brasil. O Douglas North foi o maior teórico de instituições da história do planeta. E ele veio aqui, ele encontrou o Celso Furtado, eles fizeram um debate em relação ao que tinha que fazer no Nordeste. A tese do Furtado é um pouquinho mais parecida com a sua aí, de certa forma. E o Douglas North, ele fala, mano, não adianta você tentar pôr uma indústria lá. Você não tem capital humano qualificado, tal. E ele faz um receituário institucional, liberal, para o Nordeste brasileiro. É maravilhoso. Vou te mandar. Essa história foi capitulada faz uns 2 anos pelo pessoal do IPEA. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entrar e falar mais abertamente. A direita tem que expandir o escopo de leitura e o escopo técnico. Não dá. Assim, as narrativas que trouxe a gente até agora já estão exauridas. Não adianta falar que você vai revogar 3 mil leis ali que você não vai resolver o problema do Brasil. Não adianta você falar que vai cortar tanto que não vai. Então, acho que tem um trabalho, Renan, e eu acho que você é muito fundamental nesse processo de a gente conseguir expandir isso. E isso envolve trazer mais gente, às vezes, afinal, discurso, mas tá trazendo. Mas, voltando para o nosso ponto, ok, mas como a gente chega num dia de hoje, onde o filho do presidente da República fala de maneira clara e explícita que um golpe militar não é uma questão de ser, uma questão de quando, e a gente continua na normalidade. Como que a gente chegou nesse ponto, Renan? O que foi o dia de hoje para você? Então, tipo assim, eu fico, tipo... a gente não tá surpreso porque a gente tá gritando há muito tempo, vai dar merda. E todo mundo fala, esse negócio de golpe de Estado, todo mundo minimiza. Mesmo assim, no MBL minimizam. Tipo, o Ricardo, cara inteligentíssimo, o Ricardo fala, ele não vai conseguir porque ele é um imbecil, o Bolsonaro. Ele não vai ter força, ele não tem capacidade de organizar um golpe. O problema é que não é que o Bolsonaro não é um imbecil, ele é um imbecil. O problema é o seguinte, você tentar fazer uma analogia aqui, eu sempre faço analogias com ou Fórmula 1, ou futebol, alguma coisa, eu vou tentar fazer uma analogia idiota. É como se fosse uma batalha. A batalha tá tão encarniçada que os exércitos já não estão mais com suas grandes armas e tal. Tá todo mundo esfarrapado, você tá andando sob escombros na lama. Então, meio que assim, você ser um grande sniper, você ter as melhores máquinas, ter o melhor exército, não conta. Virou, assim, uma guerra de todos contra todos, que um cara com um graveto mata o outro, ou eu pego uma caneta e furo teu olho, ele tá. Ou quer dizer, é uma batalha encarniçada em cima de escombros, em cima de descrença e tal. E aí, a técnica não vale tanto, porque você já está andando na lama profunda. O que eu quero dizer assim? As instituições estão totalmente desacreditadas. Estamos no meio de uma pandemia. Estamos no meio das pessoas que estão completamente confusas. Os validadores de conhecimento, os validadores de informação, isso vai da imprensa, as universidades, profundamente desacreditados. Os formadores de opinião estão desacreditados. A política está desacreditada. O Supremo está desacreditado. Todo mundo está desacreditado. No momento que está todo mundo desacreditado, um bosta como o Bolsonaro, que ele é o descrédito em pessoa, ele é um agente, ele tem alguns meios de ação. Então o que o Bolsonaro conta? Quanto mais eu destruir ao meu redor, mais todo mundo fica parecido comigo. Perfeito. E aí, quando todo mundo tá parecido comigo, eu tô no meio da lama, eu tenho chances. Tanto porque hoje você não tem. Hoje você não tem a possibilidade de elogiar qualquer interlocutor que não seja o Bolsonaro.
Por exemplo, se o Dória fala uma coisa boa, a gente não pode falar o Dória fez uma coisa boa. Se o STF faz alguma coisa boa, a gente não pode falar. Porque todos os outros interlocutores foram totalmente dizimados nessa batalha cultural nos últimos 3 anos. Sim. Perfeito. Ponto perfeito. Você não pode os elogiar, porque, de certa forma, todos... E aí, entra, assim, a gente teve culpa no cartório, ajudou a construir a ideia de enfrentamento a este sistema que a gente estava descrevendo aqui, a esse arranjo político corrupto. E como todos que têm relação com esse arranjo político corrupto fazem parte do problema, e as pessoas entenderam isso, que é um tipo de analogia muito próximo da realidade, porque, na verdade, é real. Então, você for elogiar, por exemplo, o Temer, vou convidar ele para o Congresso do MBL, convidar o Temer, porque o Temer ele foi um presidente que, apesar de ele ser parte desse arranjo, ele foi um presidente ok. Não pode, você está ajudando o establishment. E aí, plum, você é parte disso, você é um corrupto. Quando viu, você virou corrupto, você recebeu uma propina e nem sabe. Tipo, caralho, tem uma propina aqui atrás. Na verdade, eu tenho uma cloroquina, tá? Mas não tenho uma propina. Tá? E aí, é isso. Esse descrédito total facilita, né? Facilita demais. O exemplo que eu acho que eu posso dar, assim, voltar ao negócio da Fórmula 1. Imagina o seguinte, tem Fórmula 1, você tem uma hierarquia muito clara. A Mercedes é o melhor carro, você tem os piores carros lá atrás, tal, e os do meio. Agora, se eu pegar todos esses carros incríveis e colocar eles para andarem na lama, o cara tá dirigindo uma Mercedes, o cara tá dirigindo o pior carro, ou eu aparecer com uma picape F10 lá, dá na mesma. É ou não é? Dá na mesma. Então, assim, o Bolsonaro tá isso, ele é um piloto na lama. Andando na lama, cara, se diminui as diferenças técnicas, e um cara como esse não precisa da sofisticação para dar um golpe. Então, por exemplo, ele precisa, assim, de covardia de alguns. O Maia foi beneficiado com uma decisão do Aras, que arquivou um processo contra ele. O Maia teria coragem de fazer andar um projeto que vão colocar agora, lá na Câmara dos Deputados, que é um projeto que impede procuradores-gerais da República de serem candidatos a ministro do Supremo ou candidatos a presidente da República? Como vão colocar esse projeto? Se não me engano, a Joyce colocou esse projeto. Sabe que o Maia se sentiria à vontade de fazer isso? O Maia se sente à vontade de fazer um enfrentamento frontal ao Bolsonaro, como o Ulisses fazia na época da ditadura? Então, assim, o Bolsonaro já larga numa vantagem. Você não tem na presidência da Câmara, que na época da ditadura militar foi o grande calcanhar de Aquiles político a eles, alguém capaz de fazer um enfrentamento. Então o Bolsonaro já larga bem na frente ali. No Senado, você tem o Alcolumbre. Alcolumbre, cara, você compra ele com asfalto. Asfaltaram o Amapá inteiro. Você deu asfalto para o Alcolumbre, você comprou o Senado. Então, assim, é o deputado estadual, presidente do Senado, né? É isso. E tipo assim, o Amapá nem é muito grande, então você nem precisa asfaltar muita coisa para comprar o presidente do Senado. Você asfaltou lá meia dúzia de rua, você comprou no Senado. Então, vai ser, o Alcolumbre não vai. Então, sim, você dá asfalto para o Alcolumbre. Aí, que mais a gente pode pensar? O STF. O Toffoli estava jogando com o Bolsonaro, sim. E poderia ter trazido mais gente. Vamos lembrar que o Fux fala muito em nome da comunidade judaica também. E boa parte da comunidade judaica estava colaborando. Acordaram agora, que viram que realmente tem coisa nazista lá no meio. Essa coisa acho que tá vindo pra dar merda pra gente em algum momento, né? O instinto começa a falar alto. Mas o Fux acochambrava quando podia. O Gilmar, por um momento, deu até a liminar ajudando o Flávio Bolsonaro. Articulado com o Toffoli, a gente sabe muito bem que o Toffoli e o Gilmar jogam juntinhos. Então o Bolsonaro, ele tenta operar ali, mas ele sabe que o STF, novamente, não tem credibilidade com a população, o Congresso Nacional não tem credibilidade, ele vai operando na ausência de credibilidade de todos os outros agentes para ele poder ter uma vitória. E o que eu acho que é o lance da vitória? Por que eu acho que a gente está num momento pré-revolucionário e por que o Bolsonaro consegue dar um golpe de Estado se ninguém agir? Porque eu acho que primeiro porque você tem instituição paramilitar, né? Tem, a começar por setores das polícias militares, pra gente começar a falar assim, setores das polícias militares. Eu fiz um vídeo que eu divulgo um áudio muito perigoso do Major Olímpio. O áudio é muito bom, o áudio é bonito. São 3 minutos e 50 onde o Major Olímpio chama o Bolsonaro de ladrão. Legal. Só que o áudio é perigoso, sabe por quê? O áudio é direcionado a policiais militares que estão pressionando ele a ficar com o Bolsonaro. Como é que é? A corporação tá querendo que ele seja governista. O que significa para a corporação que o senador Major Olímpio apoie o Bolsonaro? Apoie quais políticas do Bolsonaro? Apoie quais ações do Bolsonaro? Apoie o enfrentamento do Bolsonaro ao Congresso, ao STF? Então é perigoso demais. Todo mundo sabe que boa parte daquelas lideranças daquele motim que teve no Ceará são bolsonaristas, estavam em grupos de WhatsApp bolsonaristas. Mesma coisa há 2 anos e meio atrás, quando teve um motim lá em Vitória do Espírito Santo. Então, assim,
Tem aparelhamento dele lá sim. Tem ele tentando construir brigadas, gente armada? Tem. Tem os caminhoneiros, que é o MST. O caminhoneiro, exatamente. Que tem. E o Bolsonaro, não é que o Bolsonaro tá assim, vá, você ataca por aqui. Não, o Bolsonaro, a coisa é mais caótica ainda. Ele sabe que um agravamento da situação econômica no Brasil, ela faz com que caminhoneiro queira protestar. E aí ele instrumentaliza a causa. Ele sabe que se você começar a ter saque e tal, puta, eu posso instrumentalizar. Eu, o Bolsonaro, falar, eu quero resolver, eu pedir um estado de sítio aqui. Então, pro Bolsonaro, quanto mais bagunça tiver, mais ele joga. Por isso que eles gostam de falar que Bolsonaro é antifrágil. Porque a antifragilidade vem muito dessa ideia de caminhar no caos. Você tem skin in the game, você sabe viver no caos, você sabe jogar no caos. Que é a lógica do miliciano. Que é cara que sabe operar no caos melhor do que o miliciano? O miliciano é um cara que ele opera no caos do tráfico, da roubalheira, do gatunete, do cidadão bravo ali, do cara que tem a Kombi e faz transporte legal. O Bolsonaro, ele traz essa lógica, ele opera nisso aí. Então, para o Bolsonaro, esse caos é fundamental. E o que ele precisa é... E se as pessoas, eventualmente, apoio dele aumenta para uma determinada agenda? Eles se assanharam todos, achando que o discurso dele, que vazou lá no negócio do Moro na semana passada, foi popular. Ele, opa, aqui, acho que nem dentro, hein? Vai que eu tenho um ganho de popularidade, ganho de suficiente que eu possa justificar uma ação mais grave aqui. Eles são iguais trotskistas à procura do momento revolucionário. Tá, acho que o momento revolucionário chegou, puta, não chegou ainda, quase. E vão avançando, e vão blefando, vão indo. E as instituições não têm homens nem lideranças suficientemente capazes de fazer frente a isso. Se eu fosse falar pra você o que eu acho que tinha que fazer, eu acho que, assim, eu não sei, o Rafael Spiati falou, só que o skin the game não cria o caos, ele é mas é a capacidade de andar no caos. Eu não tô aqui falando isso. A capacidade de lidar com o caos, com essa multiplicidade de variáveis. Um líder político estável, clássico, patrimonial brasileiro, ele não quer o caos, ele quer instituições e arranjos políticos e sociais sólidos e perenes. Ele quer estabilidade, porra, não é que ele quer establishment. O Fernando Bezerra Coelho é um grande burquiano. O problema é que a instituição é cagada. Exatamente, perfeito. Ele quer, assim, tudo muito perene. Ele quer que a coisa seja perene, igual a família do Ciro Gomes, que é uma família de nobres descendentes de holandeses, entendeu? Riquíssimos. Eu tenho um site que dá genealogia, genial.net. Eu acompanho de alguns famosos. Ciro Gomes, assim, descende de absolutamente todas as famílias reais da Europa. Ele quer estabilidade. Um homem desses não quer revolução. Um homem desse é estável. Ele é um dono. É patrimonial mesmo. Ele é dono do Ceará, é dono do Sobral. Ele cuida de lá porque ele é dono mesmo. Né? Então, o Bolsonaro não. O Bolsonaro quer caos. E o caos pintando, ele sabe como lidar, ele é um clown, é um coringa. Renan, uma pergunta ainda nessa linha. Pensando na questão de elites, a gente sempre tem uma postura crítica em relação à elite brasileira com uma certa razão. Mas com a ascensão do Bolsonaro, você viu a ascensão de uma nova elite brasileira, que basicamente a gente tirou o Roberto Marinho, que tem todos os problemas, mas botou Edir Macedo. A gente tirou o doutor Antônio Hermílio de Moraes e botou o velho da van. Você não acha que a gente já tinha uma elite ruim, mas agora a gente está... Perdão. Você acha que esse setor da elite ficou marginalizado porque se enriqueceu mais, teve poder mais recentemente? É um retrato que estava escondido da elite brasileira? Perfeito, cara. É exatamente isso. E é muito diferente. De novo, assim, nessas aventuras do MBL eu conheci grandes empresários brasileiros, conheci grandes figuras e tal. É muito diferente, por exemplo, eu conheci o Gerdau do Luciano Hang. São animais muito diferentes. A ideia de Brasil que o Gerdau tem, com todos os defeitos, com todas as desventuras que ele teve para construir a fortuna dele e aventuras ali na época da ditadura militar, o Gerdau não é o Luciano Hang como compromisso que ele tem com o Brasil, com as coisas. É muito diferente. Muito diferente. E o Hang não. O Hang é uma revista cheio de raiva e cheio de rancor, assim como boa parte do empresariado brasileiro, que nos últimos 20 anos, para ter dado certo, eles tiveram que lutar muito, isso é uma verdade também. E tiveram que fazer das tripas coração. E isso, obviamente, gera um rancor. Esse rancor é instrumentalizável. Assim, ó, eu era um empresário que quebrou. Eu tinha muita raiva de tudo. Muita raiva de tudo.
Dá raiva mesmo. Aquela coisa assim, empreender no Brasil dá raiva. Por isso que esse discurso do liberalismo na Alabama, ele ajuda muito, né? Então eu sou vencedor, eu venci essa porra. Então não enche a porra do meu saco. E aí você cria até uma linguagem, uma estética, uma cultura ao redor disso aí, né? Em cima dos rancores desses empresários que eles não têm compromisso com o Brasil, eles têm compromisso com uma agenda própria ali. E eles mesclam isso com o Brasil. Então o Hang é um cara que corre na crise para demitir todos os funcionários dele. E ao mesmo tempo ele se veste de Capitão Brasil e acha que as duas coisas se entrelaçam, né? As duas coisas têm tudo a ver. Se o Bolsonaro der um golpe, ele também se veste de Capitão Brasil. Entendeu? Mas você não acha que ressentimento não só um ressentimento com a realidade, a dificuldade burocrática, mas é um ressentimento que, porra, eu fui elite desse país, vocês nunca me ouviram, e agora eu tenho um doido que faz as pessoas me ouvirem também? Também. Eu vi isso em alguns. Uma briga dentro da própria elite, do protagonismo ali dentro. Sim. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Sim. Existe uma elite ilustrada, mainstream, e uma elite que se via como menor nessa relação, mesmo tendo tantas fortunas similares. Existem elites. Acho que é possível diferenciar, sim. E é possível, eu pude acompanhar isso ali na época do Brasil 200, Flávio Rocha, eu pude acompanhar como eles se veem de maneira diferente. Tanto que por exemplo, você pega assim, os operadores políticos do Centrão ali. Eu sei que o Gereissati opera ali, tem aquele cara que foi o Josué, que foi candidato a senador em Minas. José Alencar. Isso. Esta é uma elite com uma turma, com um modus operandi. Essa elite aqui que tá com o Bolsonaro é uma outra turma. E ainda tem agora o mercado financeiro, que é uma outra parada bem diferente, né, que se mescla com o universo Hang, porque eles professam essa coisa do egoísmo e tal, com uma lógica. A linguagem deles é a linguagem do egoísmo, mas é diferente. Tem outra origem, se vê de uma outra maneira. Tal. Também seriam os primeiros a deixar o Bolsonaro e desagarrariam do Bolsonaro sem nenhum problema, quando vissem que isso era... Eu vou te falar que eu acho que não, cara. Eu fiz um experimento na Faria Lima. Eu fui conviver com uma série de pessoas na Faria Lima para entender. Especialmente dos jovens traders. Porque por mais que eles sejam diferentes dos velhos traders, ou dos caras mais ricos, ou dos grandes caras, eu vejo neles o que eu vejo no Henrique Breda. Então, que ele é um herói para esses caras, né? O cara do Silasca Black. O que tem? Muita gente achava que esses caras aderiam ao Bolsonaro por causa do Guedes. Né? O Guedes enfraqueceu. O fim deles era o Guedes. Mas não é. O Guedes é o meio onde eles chegam no Bolsonaro. O Guedes não é o fim, o Guedes é o meio. O Guedes é a desculpa que eles tinham para aderir a algo que já estava dentro deles. Esse lance dos caras, por exemplo, essa cultura que você tem ali dessa turma, do eu posso, sou campeão, vai tomar no cu, aqui, bababá, que eles gostam de vender. Eu adoro um coach também. Esse discurso desses caras, ele casa muito com o discurso do Bolsonaro. E o Guedes é a desculpa para eles. Se o Bolsonaro tirar o Guedes, eles vão continuar curtindo o Bolsonaro. Não à toa que eles passaram, boa parte desses caras, os influenciadores, traders aí, passaram boa parte do ano passado falando de Weintraub, falando de Brasil Paralelo, falando de temos que apoiar, não sei o quê. Por isso que uns caras como o Leandro Ruschel, o Otávio Facuri, instrumentalizaram essa turma toda. Então essa turma toda a coisa é bem menos tipo assim, o ganho. Tem o ganho, óbvio que tem o egoísmo, mas tem outras coisas a mais. Os caras botaram o coração na chuteira ali. Não é. Eles se identificam com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro extrai isso deles. O Bolsonaro fala o que eles gostariam de falar. Isso para muita gente. E para eles também. O lance do egoísmo, essa espécie de discurso assertivo que o Bolsonaro tem, é um discurso assertivo que esses caras gostam de se ver fazendo. É muito parecido. E a minha grande surpresa foi descobrir isso. Quando eu descobri isso, fui em umas festas aí dessa galera, fui viver no mundo ali. É isso, caralho. Por isso que eu não tava entendendo. Por isso que você tem que atacar aí os símbolos culturais. Por isso que tem que bater no Alaska Black. Por isso que tem que bater no Henrique Breda. Porque esses caras são os caras que servem como propagandistas dessa retórica bolsonarista pra essa turma. Tem que bater, tem que desmascarar que esses caras são, a ponto de
esse cara, Lasca Black, dá resultados ruins no fundo dele. Eu fui descobrir isso depois. Ele dá resultados ruins no fundo dele para as pessoas, mas ele se mantém como um herói porque no fundo ele já não tá falando mais disso. Ele virou um coach de política conservadora bolsonarista para essa galera. E dane-se. E dane-se. Dane-se. E, obviamente, do ponto de vista econômico, as pessoas tanto querem se enganar. Assim, como é que subiu a Bolsa de Valores? Como é que subiu 10%? Depois de sexta-feira. Mas segunda-feira subiu 10% Banco do Brasil, porque o Paulo Guedes falou em privatizar Banco do Brasil numa live. Como é que um trader, um cara que tem 10 telas de computador na frente dele, trabalha com variável, um monte de gráfico que eu não tenho a menor ideia, candlesticks, essas porras, como é que um cara cai numa dessas? Como é que não se cai? Não, a gente sabia que não ia zerar. Qualquer economista meia boca sabia que não ia zerar o déficit em 2019. Eu sabia, era impossível. Era impossível. E os caras continuam, e acreditam, bate palma. E chega o Salinho, eu vou vender o tri, não tem um tri pra vender, não existe. Como auto-engano chegou? E se não for só auto-engano? Entendeu? É paixão? É tesão? É tipo, Bolsonaro. Ele me lembra meu pai? É pelo Bolsonaro. Esse é o lance. Assim, a gente tá botando o futuro nessa economia numa frustração paterna de trader? Ah, não. Eu quero que você esteja errado, mas eu acho que você tá certo. Não, é verdade, é verdade. Eu fui conviver com essas pessoas justamente para entender. E quanto mais você convive, mais você toma susto. E aí você tem de tudo. Porque você tem boa parte do traders e caras influentes no mercado também foram influenciados pelo movimento liberal libertário. Aí estes caras que estão no governo, aí eles já têm um outro recorte ideológico ali e tal. Então você tem várias camadas ali desse processo da direita que está no mercado financeiro. Então o mercado financeiro, como ele é muito mais democrático do que os grandes empresários, o empresariado normal, você tem muito trader, muito cara, muito operador, é um universo grande. Naturalmente você vê essas nuances, essas camadas se sentando. Então ali é um negócio muito legal de estudar. É pegar aquele FinTwit lá, o Twitter deles, e ficar estudando, e entendendo a cabeça e tal. Porque a mentalidade deles é uma mentalidade muito específica. E é uma mentalidade legal de estudar. E é diferente de outros empresários. É diferente da mentalidade do caminhoneiro. E é muito louco, porque o Bolsonaro gosta de falar de povo, só que a identificação que o povo teve com o Bolsonaro era uma. E que os traders é outra. Só que a identificação que o Bolsonaro fala que ele tem com o povo, ele tem com essa turma. Com a elite. Ou seja, a identificação baseada na moral e nos valores, não sei o quê, na guerra cultural, é com essa turma. Com o cara evangélico lá na ponta, não. Teve muito antipetismo, teve tipo, entendi, pô, vai ter esse cara limpo que vai derrubar essas coisas, aí o país vai andar. Não à toa que foi essa relação funcional com o eleitorado mais pobre. Então logo o Bolsonaro entrou e ele não entregou resultados econômicos no primeiro ano, a popularidade dele já estava baixa quando começou esse ano, antes da crise do coronavírus, antes de despencar agora. As pessoas já tinham visto que esse cara não mudou minha vida, entendi. Ia vir esse louco aí que ia tirar os caras daí, ia resolver minha vida, não mudou. E aí, quem mais ficou? Foi um público justamente mais ideologizado. Então, quando a gente olha para a elite que ficou também, é essa elite com esse recorte. Profundamente masculina, profundamente rancorosa, e que vê no Bolsonaro um avatar que fala as coisas que eles acreditam. Renan, tá dando o nosso último minuto aqui. Eu vou encerrar, a gente volta pra gente falar como que você acha que vai se dar o golpe e como tem que ser a construção da frente ampla, tá? Bora. Vou encerrar aqui.